Olá, alunos do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e estou convidando você para trilharmos juntos esse caminho do conhecimento das religiões na nossa vida. Pegue os seus apontamentos, seu caderno, sua caneta e vamos à aula. O objeto de conhecimento de nossa aula: imanência, material, físico, e transcendência, o espiritual, além matéria. Detalhamento da imanência à transcendência, sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e das filosofias de vida. Então, querido aluno, querida aluna, vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula num ambiente um pouco estranho, um pouco assustador para alguns, mas é um ambiente que deve nos trazer esperança. É o cemitério, né? O local do descanso dos filhos e filhas de Deus após a sua jornada terrena. Muitas vezes ligado a filmes de terror, a coisas ruins. Não, o cemitério ele não é um local ruim, ele é um local de paz, onde aquelas pessoas descansam após a sua caminhada, após tantos problemas de vida, tantas alegrias de vida. O cemitério simboliza o descanso nas mãos, nos braços de Deus, que é nosso Pai. Então, o conhecimento da morte, ele sempre nos trouxe muitas perguntas, né? Sempre trouxe vários questionamentos ao ser humano. Vejamos alguns desses questionamentos. Vamos lá. O que acontece conosco, o que acontece com o ser humano depois que morre? Né? Tem alguma coisa após a morte? Que mundo, que vida, como é que é a realidade depois que a gente morre? Depois, o que há além dessa realidade material? Cada religião vai apresentar, na sua fé, na sua crença, vai apresentar a sua visão de um mundo após a morte, de uma vida após a morte. Um outro questionamento que nós podemos fazer também é: simplesmente desaparecemos ou algum ser superior nos acolhe após a morte? Isso é muito importante, esses questionamentos, porque as primeiras formas de expressão religiosa, a partir do que nós sabemos da arqueologia, a partir do que nós sabemos da história, ao fenômeno religioso, as práticas religiosas, elas acontecem a partir da experiência da morte, como os primeiros grupos humanos foram elaborando, foram construindo a sua fé a partir da morte de um membro ali da sua comunidade, do seu povo, do seu clã. E a partir dali foram sendo desenvolvidas as primeiras práticas das religiões. As mais antigas referências que nós temos, de práticas religiosas vão ser essas, as práticas fúnebres, as cerimônias fúnebres, os velórios, as cremações, os sepultamentos, as cerimônias ligadas a esse fenômeno da morte, mas, ao mesmo tempo, de uma esperança, de uma fé na vida, numa vida eterna, numa vida após a morte. Por isso a importância do cemitério. Ele expressa essa esperança em uma vida melhor após a morte. Tá bom? Então, vamos entender um pouco também a morte como um fenômeno fisiológico. Para as religiões, a morte ela vai além dessa dimensão física, ou seja, além do corpo inerte que faleceu. Praticamente todas as religiões olham para a morte como um processo de passagem. Os cristãos até pegam essa palavra do hebraico, cristãos e judeus vão chamar um processo de Páscoa, de passagem.
de passagem da vida terrena, essa vida material, essa vida imanente que nós temos, para uma vida eterna, uma vida transcendente. Né? Então, a morte ela é um processo de passagem que acontece com o corpo. Né? Daí a expressão fisiológica. Vamos entender o que quer dizer essa expressão fisiológica. A expressão fisiológico ou fisiológica significa relativo à fisiologia, às funções orgânicas de um organismo ou aos processos que mantêm uma pessoa viva, os distúrbios fisiológicos, o funcionamento do corpo. Quando o corpo para de funcionar, então se diz que a pessoa está morta segundo a carne, segundo o espírito, né, nesse mundo imanente. Né? Então, para as religiões, a vida e morte se envolvem esse fenômeno, mas vão também além dele, transcendem esse fenômeno. Ótimo, vamos seguir. A morte segundo algumas das principais tradições religiosas. A partir daqui, vamos ver como algumas das religiões presentes no mundo e presentes também aqui no solo brasileiro, como elas entendem o processo de morte, o que acontece com a pessoa diante desse fenômeno fisiológico. Né? Vamos ver. Vamos conhecer, então, a partir de agora, essa visão das religiões acerca da vida após a morte. O que pode acontecer com a pessoa após a sua morte? Vamos ver, então, a primeira religião, o cristianismo, né? A religião predominante no Brasil. Né? Por ser a religião com maior número de adeptos do mundo, há no cristianismo diferentes concepções, diferentes visões, diferentes crenças acerca da vida após a morte. Então, aqui nós vamos dividir o cristianismo em alguns grupos para que a gente possa entender esse processo, como eles entendem, como eles veem a vida após a morte. Né? Como foi falado, é uma religião com um número muito grande de adeptos e o cristianismo tem em si muitos grupos que o compõem. O que há de comum em todos os grupos cristãos é o fato de que o ser humano é feito de corpo, matéria mortal, e alma, realidade mortal. Isso é comum para todos os cristãos. Vejamos agora como os principais grupos cristãos compreendem a vida após a morte. Vamos ver o primeiro grupo cristão, o catolicismo, os católicos. Né? Os membros desse grupo cristão acreditam que após a morte há 3 destinos para o ser humano. Primeiro, o céu, vida eterna com Deus, com os anjos e com os santos. É o principal destino, é para onde todos desejam ir, para o céu. Quando morrer, todo mundo quer ir para o céu. Né? Então é o destino eterno. Depois, o purgatório. É um estágio de vida onde a misericórdia de Deus atua para purificar algumas almas do pecado, de pecados não tão graves. Depois desta purificação, as almas vão para o céu. Então, o purgatório é um período, é um estágio intermediário, que purifica a pessoa para prepará-la para ir para o céu. Então, é uma intermediação entre esse mundo e o céu. Quem ainda não está bem preparado para ir para o céu, faz um estágio ali no purgatório. E depois, o inferno. Uma existência de sofrimento, onde as almas que agiram mal e viveram longe de Deus são destinadas pela eternidade, para onde ninguém quer ir. Né? Depois, vamos ver o outro grupo cristão, os protestantes e evangélicos. Para estes outros cristãos, só há 2 destinos: o céu, assim como para os católicos é a vida eterna com Deus, e o inferno, lugar de condenação e sofrimento eterno, para aquelas almas que não fizeram a vontade de Deus em vida. Então, para esse outro grupo cristão, só há 2 destinos, ou o céu ou o inferno. Né? Não há um período de purificação, ou você age bem ou você age mal. Agindo bem, você vai para o céu, e agindo mal, você vai, após a morte, para o inferno.
Ok? Vamos ver a próxima religião, que é o judaísmo. O judaísmo da qual nasce o cristianismo. O judaísmo, assim como no cristianismo, no judaísmo houve divergências em relação à vida após a morte. Então, no passado, no antigo judaísmo, havia uma divergência, né, dos grupos cristãos, aliás, dos grupos judeus, desculpe, eles divergiam, né? Os saduceus, que era um judaísmo mais sacerdotal, mais ritualístico, ele não desenvolveu quase nada sobre esse assunto, sobre uma vida após a morte. Não há muita doutrina dos saduceus sobre isso. Né? Os grupos saduceus se extinguiu, se acabou. Né? Hoje o judaísmo ele é um judaísmo rabínico com bases no outro grupo, que são os fariseus. Vamos voltar lá naquela cartela. Aqui, olha, os fariseus, origem do judaísmo rabínico, pregavam uma recompensa na vida futura. Os saduceus eram um grupo mais elitizado, e já os fariseus já eram um grupo mais popular, né, entre as classes mais baixas. Então, os fariseus começaram a refletir. Nós representamos, ou nós somos formados por uma classe mais baixa, a maioria de nós não tem tanto recurso, né? A vida eterna tem que ser melhor do que essa vida. Então, os fariseus, o judaísmo farisaico, começa a desenvolver uma teologia judaica acerca da vida após a morte. E o judaísmo moderno? Vamos ver aqui. O judaísmo moderno, de origem rabínica, acredita numa vida após a morte e fez com que este tema entrasse para a teologia judaica. Após a morte, a alma vai até Deus para ser julgada e, se necessário, vai para o Sheol para ser purificada. Sheol é um dos nomes, um dos lugares, né, um dos estados de vida após a morte. E é interessante que os judeus eles têm alguns momentos em que eles rezam, em que eles oram pelos seus falecidos. Vamos ver aí esses momentos, quais são? O Shivar, que são 7 dias após o falecimento. O Shelohim, que são 30 dias após o falecimento. E o Yarzeit, que é o aniversário de falecimento da pessoa. Então, são dias interessantes que se assemelham muito também às práticas do cristianismo católico, né? A missa de 7º dia, a missa de 1 mês e a missa de aniversário de falecimento. Mas, professor, de onde vem, então, esse costume? Não é porque os judeus eles têm esse costume de rezar pelos mortos? Há um livro judaico antigo, né, chamado o Livro de Macabeus, né, um livro em 2 tomos, em que ele vai dizer a seguinte coisa para a gente. Né? O livro de Macabeus, ele ordena uma oração pelos mortos, dizendo, é santo e salutar, é um santo e salutar pensamento este de orar pelos mortos. Os Macabeus foi esse período da história de Israel, quando houve um período de muita guerra ali entre o povo de Israel, eles estavam sob a dominação grega, e os gregos mataram muitos judeus. E os judeus precisavam dar um destino aos seus mortos após as batalhas contra os gregos. Então aí se foi desenvolvendo esse costume de sepultar com honraria, com um certo ritual, e fazer oração por aqueles irmãos que tombavam em batalha. Esse costume ficou presente ali no povo judeu e na sua religião, no judaísmo. Tá bom? Continuando, os 3 movimentos, já no budismo, né, nós já temos aqui 3 movimentos que na religião budista acontece nesse ciclo da vida. Né? Vamos ver quais são eles. Vai aparecer aqui do meu ladinho. Os 3 movimentos, que é o nascimento, a morte e a reencarnação. Para o budismo, que é essa religião oriental, existem 3 movimentos
na nossa existência, né? Que é o nascimento. Esse nascimento, obviamente, nós morremos, mas depois nós reencarnamos, voltamos à vida numa nova oportunidade para desenvolver os ciclos de ensinamentos e de evolução espiritual do budismo. O budismo, só para relembrar vocês, é a religião fundada por Buda, né, o príncipe Siddhartha Gautama, que acredita nesse ciclo de nascimento, morte e reencarnação, né, até a expiação desse processo todo, contando com as nossas falhas, os nossos sofrimentos, que ele chama de karma. São as causas e os efeitos das nossas atitudes, das nossas ações, né? Para a superação do karma, o que acontece é preciso reencarnar aí várias vezes e reencarnando, a gente, seguindo os ensinamentos de Buda, o budista ele vai cada vez mais alcançando a perfeição de vida e se aproximando daquilo que eles vão chamar de nirvana, ou seja, a iluminação. Então, o budista também pode se tornar um Buda, né? Um novo Buda. Tá bom? Quando a pessoa alcança essa iluminação pela última vez e ela alcança o nirvana após a sua última morte, então ela se torna um Buda, um ser iluminado, um ser repleto da sabedoria, de uma das sabedorias mais antigas do Oriente, que é a sabedoria do budismo. Tá bom? Seguindo, vamos ver aqui agora a próxima religião, que é o shintoísmo. O shintoísmo ele é a religião japonesa, né, que nasce com a civilização japonesa. Essa religião deixa algumas lacunas na sua visão de vida após a morte. Por isso que muitos shintoístas, para os seus velórios, vão buscar os ritos budistas. O shintoísmo é uma religião essencialmente ligada aos elementos da vida terrena e aos vivos, como, por exemplo, os elementos da natureza, as plantas, as árvores, as montanhas, os seres vivos. Os japoneses recorrem ao budismo nos momentos dos velórios e dos sepultamentos. O shintoísmo não nos traz muitos ritos fúnebres. O shintoísta, quando morre, geralmente ele recebe um funeral budista. Continuando. Após a morte, o espírito continua atuante junto à família, olha que interessante, até perder a sua natureza individual e unir-se ao coletivo das almas dos antepassados, o conjunto das almas dos antepassados. Aí ele passa a ser um kami familiar, um espírito evoluído, um espírito iluminado, mas ligado ainda àquela família. Continuando. O shintoísmo dá muita ênfase aos clãs e à família, daí a ideia dos kami familiares. Depois de cumprir sua missão junto à família, essas almas habitam o mundo espiritual, numa montanha, numa versão eterna do Japão antigo. Então a vida, eles entendem a vida após a morte como uma versão do Japão antigo, do Japão feudal, um dos momentos mais gloriosos da história do Japão. No shintoísmo popular, há a crença dos abake, que são espíritos irrequietos de pessoas que morreram após grande sofrimento ou que morreram de forma desonrosa e buscam por justiça. Os abake seriam uma espécie de fantasmas, ou de espíritos obsessores, que buscam aí justiça, que buscam a sua honra, que buscam morrer ou encontrar aquilo que perderam em vida. Uma honra, um respeito, a justiça para o mal que sofreram na vida. Vamos ver agora a próxima religião. O candomblé. Olha, essa religião de matriz africana guarda muitas das antigas crenças religiosas das tribos nativas daquele continente, da África. Após a morte fisiológica,
A vida continua por meio do Ori. O que é o Ori? O Ori é a força vital e imortal que habita em todo ser humano. Né? Seria uma espécie de alma, seria a ideia que eles têm de alma. Continuando. A morte não é um fim, nem um ponto final, mas uma transformação da existência da pessoa. A pessoa ela não está morrendo, ela está se transformando. A morte marca o início da convivência da pessoa com os orixás, com os espíritos dos seus antepassados e com os seus guias. O que há depois da morte para o candomblé? Né? A passar a existir, passar a conviver com os seus deuses, os orixás, com os seus ancestrais. Né? Algo muito semelhante a isso, quem assistiu, eu acho que aquele filme da Marvel, o Pantera Negra, quando ele morre para recuperar os seus poderes, ele se encontra com seus ancestrais em forma de pantera. É bastante semelhante, aquilo numa espécie de savana espiritual. Né? É bem interessante aquele filme nesse sentido. E vamos ver o outro grupo de religiões, são as religiões dos povos nativos. Estas são as religiões dos povos indígenas, ou seja, dos povos nativos, presentes em vários locais do mundo, como, por exemplo, os indígenas das Américas, os aborígenes da Austrália, as tribos africanas, os nativos das ilhas do Oceano Pacífico, dentre outros povos. Vamos ver no que eles acreditam, né, em relação à vida após a morte. Essas religiões veem a morte como uma passagem do mundo material para o espiritual. Até aí todas as outras, né, que nós vimos têm essa mesma visão. A morte é vista como o início de uma vida com seus deuses, com os familiares falecidos e com os antepassados, né, os seus avós, seus bisavós. Né? Para essas religiões, o mundo espiritual é o quê? O mundo espiritual ele é uma cópia melhorada daquele povo, né? Da morada daquele povo, né? E em específico de suas... a vida após a morte é uma cópia melhorada do que aquele povo tem de mais sublime, tem de mais bonito, sejam suas savanas, suas montanhas, suas próprias moradas, né? É uma cópia melhorada da sua sociedade. Né? A plenitude daquela vivência, é a plenitude daquela convivência entre os membros da mesma comunidade, seus familiares, os seus deuses. Né? E eles esperam ir para as savanas eternas, né? Para as moradas eternas. E muitas vezes os seus deuses moram nesses lugares. Por exemplo, malocas feitas de pedras preciosas, de minerais preciosos. É interessante. E a vida vai ser isso, vai ser algo melhor. Eles acreditam que seja algo melhor para eles. Ou a vida também é uma réplica da sua aldeia, só que eles vão conviver com seus antepassados. Vamos ver agora um vídeo como os mexicanos convivem ou acreditam com essa ideia da morte. Vamos lá. E aí, galera? Preparem-se para uma viagem fantástica para conhecer as comemorações do Dia dos Mortos no México. Vamos conhecer como os mexicanos vivenciam o Dia de Finados e como eles celebram seus falecidos. Celebrado também no dia 2 de fevereiro, Dia dos Mortos é o nome que os mexicanos dão ao nosso Dia de Finados. Aqui no Brasil, geralmente este dia é vivido com saudades em homenagem a nossos entes queridos falecidos. Nossos avós, nossos pais, nossos tios, parentes e amigos que, de alguma forma, deixaram nosso convívio e fizeram esta passagem para o mundo espiritual, que comumente chamamos de morte. Para os mexicanos que mesclaram a fé cristã católica com crenças das religiões dos povos nativos daquele país,
o Dia de Finados ganha uma outra conotação. É um dia especial, no qual as homenagens a quem faleceu são festivas e alegres, regadas com muita música e comidas típicas. Os mexicanos acreditam que, neste dia festivo, é possível se comunicar com quem já está no mundo espiritual, como se as fronteiras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos quase desaparecessem. Nesse dia, não há terror nem medo, mas gratidão e alegria por aquele ente querido que se foi. Mas no imaginário popular mexicano, pelo menos uma vez ao ano, ele está próximo. Nesse dia, as famílias preparam comidas típicas e comidas que seus entes queridos gostavam de comer. Compram presentes, cantam músicas, ornamentam suas casas, tudo para homenagear seus entes queridos falecidos. Vejam como é vivido de forma diferente este dia de lembranças e saudades. As informações e as imagens que vimos ao longo do vídeo nos apresentam uma forma única de lidar com a morte de nossos entes queridos de forma alegre e carinhosa. Continue estudando bastante, alunos, e até a próxima! Muito bem, né? Espero que ninguém tenha se assustado aí com o apresentador desse vídeo, né? Que é uma forma, como o apresentador disse, única de viver a experiência do luto, a experiência da morte, a perda dos seus entes queridos, não visto de forma dolorosa, de forma sofrida, não visto de uma maneira negativa, mas de uma forma festiva, né? Também foi falado no vídeo que essa cultura do Dia dos Mortos, ela é uma mescla da fé católica, da fé cristã católica levada pelos espanhóis e das religiões nativas que já estavam ali, dos povos nativos que já habitavam o México antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Né? Houve essa mescla e de ver a morte como algo do nosso dia a dia. Nesse Dia dos Mortos é possível, pela fé, pela crença ali dos mexicanos, de se aproximar, né, entre o mundo material e o mundo espiritual, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então é possível sentir a presença do seu ente querido ali na sua casa, na igreja, no cemitério, onde quer que eles vão festejar esse dia. Então é uma questão cultural muito forte, muito vivida, muito celebrada, né? E chega a, não digo rivalizar, mas chega ali a ser uma das maiores festas religiosas do povo mexicano, juntamente com a festa de sua padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira do povo mexicano. Ok? Então, queridos alunos, nós ficamos por aqui, né? Falamos tanto da morte, mas não como algo ruim, mas como essa passagem para uma vida melhor, para uma vida plena, para uma vida para reencontrar os nossos entes queridos que já morreram antes de nós, né? E poder viver bem essa vida, começando do aqui e do agora. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.